Conservem a Bíblia aberta em Gênesis 6. Se já fecharam, voltem a abrir, por favor. Gênesis 6, versículos 1 a 12. Nosso tema nessa noite, meus queridos, é o desafio de andar com Deus. Segundo a palavra de Deus, nossa vida é como um breve pensamento. Nossa vida é como uma nuvem impelida pelo vento. Nossa vida é como a flor, que de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Somos nós, meus queridos, extremamente, profundamente transitórios aqui na terra. A Bíblia ainda afirma que os nossos dias chegam a 70, 80, 90 anos, isso havendo vigor. Mas que se chegarmos em avançada idade, talvez, como todos os mortais, possamos constatar que vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e que quanto mais os anos se assomam, mais nós acumulamos canseira e enfado. E nessa curta experiência sobre a face da terra, nós estamos imersos no mundo que caiu em pecado, no mundo contaminado e corrompido pelo pecado. E viver nesse mundo é desafiador. Meus amados, quanto mais o mundo se distancia dos valores da palavra de Deus, mais eu e vocês sentimos a pressão deste mundo sobre nós. Sentimos os seus valores vindo de encontro aos nossos valores. E cada vez mais eu e você somos desafiados a andar com Deus. E esse não é um desafio dos nossos dias. Esse não é um desafio contemporâneo. Já o era nos dias de Gênesis. Já o era nos dias de Noé. Meus queridos, lendo esse texto, nós percebemos algumas verdades profundas, perturbadoras, mas também percebemos boas novas de salvação, e eu quero convidá-los a analisar esse texto. O primeiro ponto, ou o primeiro tópico que eu quero destacar, é a maldade pandêmica que havia sobre a terra. Talvez nós estejamos mais preparados para saber o que é pandemia. A enfrentamos há pouco tempo atrás, e entendemos que algo pandêmico é algo que se espalha por todos os lugares, indistintamente entre todos os povos, sem exceção entre todas as nações, e que atinge de certa forma todas as famílias e todas as pessoas. Ora, nos dias de Noé, a maldade havia se tornado pandêmica na face da terra. Mas, meus amados, quando começamos a ler o livro de Gênesis, eu quero convidá-los a uma rápida análise dos capítulos anteriores. Nós percebemos que, conforme a vontade e o agir do Deus Criador, tudo foi feito segundo a sua vontade. E Gênesis capítulo 1, versículo 25, vai nos dizer que tudo foi feito de uma forma boa. Uma forma boa. E em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, vai nos dizer a palavra que Deus, ao fazer-nos a sua imagem e a sua semelhança, fez-nos de uma forma, e aqui acrescenta-se, muito boa. Deus fez-nos de uma forma muito boa. Deus nos deu dos seus atributos, de certa forma que nós espiritualmente temos a sua imagem, nós espiritualmente temos a sua semelhança, e Deus nos deu, além disso, capacidades e dons. Deus nos deu a possibilidade de nos multiplicarmos, de enchermos a terra, de sujeitarmos a terra ao nosso domínio, de exercermos domínio sobre todas as demais coisas criadas. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sendo livre, no entanto, nossos primeiros pais e nós, através deles, tínhamos que fazer uma escolha: amar a Deus sobre todas as coisas,
confiar neste Deus, obedecer a palavra deste Deus e desfrutar das suas bênçãos por todo o sempre, ou desobedecê-lo, escolhendo a nossa vontade em vez da vontade do Criador, os nossos desejos em vez dos desejos do Criador, escolhendo ou a obediência ao Senhor Deus ou o pecado. Quando tentados, diz-nos a palavra, nossos pais pecaram, nossos pais transgrediram. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E eles foram expulsos daquela terra maravilhosa onde haviam sido colocados quando da criação, daquele lugar de delícias, daquele lugar de prazeres, daquele lugar onde não haviam dores, sofrimentos, limitações, e onde não havia a corrupção e a degeneração do pecado. Tanto eles e os seus descendentes, quanto a terra ao longo dos anos, passaram a sofrer as consequências do pecado e da queda. Meus amados, tudo isto gerou um caos. E a palavra de Deus vai nos mostrar ainda no capítulo 3 do livro de Gênesis que, em meio ao caos provocado pela queda, Deus usou de misericórdia. Deus usou de misericórdia. Nossos primeiros pais, quando pecaram, fizeram roupas de folhas de figueira para si e tentaram se esconder da presença de Deus. Deus foi até onde eles estavam. E a voz de Deus fez-se soar tão poderosa e eficazmente a tal ponto de desnudar os seus esconderijos. O que vocês fizeram? Ora, esta é uma pergunta retórica, porque Deus, em sua onisciência, sabia muito bem o que eles haviam feito. Deus tinha conhecimento daquilo que eles tinham feito, mas Deus faz-lhe esta pergunta para dar-lhes a oportunidade de arrependimento, de confissão e de arrependimento. O que vocês fizeram? E após eles confessarem o seu pecado, Deus ministrou-lhes a sua misericórdia, fazendo-lhes roupas de peles, sacrificando ali um cordeiro, para que a vergonha provocada pelo seu pecado fosse coberta. E ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus fez a primeira promessa da vinda de Jesus. Deus ali anunciou pela primeira vez o Evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E se nós observarmos outros textos na palavra, vamos observar a existência de duas linhagens muito claras aqui no livro de Gênesis: a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem dos filhos dos homens. A linhagem daqueles que continuaram temendo a Deus e servindo a Deus, e a linhagem daqueles que deixaram de temer a Deus, passaram a servir a si mesmos, passaram a servir ao mundo e passaram a servir ao diabo. A Bíblia dá destaque a dois homens desta linhagem má, que cometeram terríveis pecados. Houve muito mais. Caim, que matou o seu irmão, Gênesis capítulo 4, versículos 8 a 16, e Lameque, um dos seus descendentes, que se gloriava porque havia matado um homem, e porque havia matado um jovem que tinha pisado no seu pé. Gênesis capítulo 4, versículo 23. Mas, meus amados, em meio a tudo isto, estes capítulos anteriores ao capítulo 6 também destacam filhos de Deus, que em meio à humanidade corrompida, que se degenerava progressivamente, que se corrompia progressivamente, ousaram andar com Deus, ousaram servir a Deus, ousaram resplandecer. Há três deles que são citados, não sei se os irmãos já observaram esse detalhe na leitura do capítulo 4 e 5 de Gênesis. O primeiro deles, Enos, filho de Sete. Capítulo 4, versículo 26 de Gênesis diz que a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Após a citação de Enos,
veio-nos o exemplo mais contundente que nós gostamos de contar e cantar desde a nossa infância: Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, em meio a uma geração que se pervertia, que se corrompia, que se degenerava, em meio ao mal que se tornava pandêmico. Eis que Enos começa, a partir da sua família, a invocar ao Senhor. Eis que Enoque serve a Deus, vive para Deus, anda com Deus de tal forma que Deus para si o tomou. Mas há um fato curioso. Gênesis capítulo 6, versículo 9, vai dizer que houve um outro homem que também andou com Deus. Geralmente nós pensamos que é apenas Enoque, que não houve outro homem. Mas olhem capítulo 6, versículo 9, a descrição que este texto nos faz sobre Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus queridos, o presente texto afirma que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Notaram isso? Há duas formas de se interpretar esta passagem. Alguns acreditam que os filhos de Deus aqui referidos eram anjos, e que excepcionalmente os anjos teriam vindo à terra, coabitado com as filhas dos homens, se casado com elas e tendo com elas filhos. E isto, segundo esta linha de interpretação, explicaria a existência dos gigantes. No entanto, há uma outra forma de interpretação, e nós preferimos esta forma de interpretação, que afirma que os filhos de Deus aqui eram os descendentes da linhagem de Sete, de Enos e de Enoque, e que os filhos dos homens aqui eram a descendência de Caim e de tantos outros que se corromperam, se degeneraram, que se afundaram no pecado. E por que nós preferimos essa interpretação? Porque não existe nenhuma outra menção na palavra de Deus de que anjos tenham abandonado o seu estado, tenham vindo a esta terra, tenham coabitado com os homens, tenham tido filhos com as mulheres humanas. Em nenhuma outra parte encontramos respaldo para isso nas Escrituras. Portanto, o texto faz-nos crer que houve casamentos mistos entre aqueles que serviam ao Senhor, que temiam o Senhor e que andavam com o Senhor, com aqueles que não serviam, não o temiam e não andavam com Ele, e que isto fez com que muitos se desviassem. Isto fez com que o pecado atingisse proporções cada vez maiores. Isto fez com que o pecado, naquele momento, se tornasse pandêmico sob a face da terra. Esse capítulo que nós lemos, meus queridos, em alguns versículos fazem afirmações contundentes. Olhem o versículo 4, o versículo 5, diz-nos a palavra, Gênesis capítulo 6, versículo 4 e 5. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Note, se nós achamos que os nossos dias são dias difíceis, e são, se nós achamos que os nossos dias são dias onde a corrupção atingiu proporções imagináveis, e ela atingiu, se nós achamos, meus queridos, que os valores deste mundo se conflitam a todo instante contra os valores do povo de Deus, e se conflitam, já o era assim nos dias de Noé, já o era assim nos dias anteriores ao dilúvio. Os versículos 11 e 12 conclui o texto: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Meus amados, muitas vezes, por causa da entrada do pecado no mundo, a maldade, a corrupção, a degeneração vai crescer em intensidade, vai crescer em profundidade, vai crescer em abrangência, vai crescer em extensão,
a tal ponto de se tornar pandêmica, a tal ponto de contaminar toda a terra. Mas talvez, diante desse quadro, eu e vocês possamos perguntar: e Deus, onde está? E Deus, ao criar a terra, abandonou a sua própria sorte? E Deus, ao criar a terra, deixou o homem à mercê de suas próprias escolhas? E Deus deixou a humanidade seguir esse destino de degradação e miséria? Ora, meus queridos, quando lemos a palavra, não é isso que nós percebemos. Quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus foi até eles. Quando muitos se desviaram, Deus levantou através de Enos famílias que buscavam ao Senhor. Quando todos não andavam com Deus, Deus levantou Enoque, um homem que andava com ele a tal ponto de ser transladado sem experimentar a morte. Quando o mal havia crescido de tal forma, de tal intensidade, diz-nos a Bíblia que Noé era também um homem que andava com Deus. A questão é: o mundo ao nosso redor parece ruir, se desestruturar. Nós estamos vendo uma crise institucional, onde os verdadeiros fundamentos de convivência, de coexistência humana estão sendo corroídos. Muitas vezes institucionalmente, porque leis têm sido criadas para afrontar, para vir de encontro àquilo que mantém uma sociedade unida e coesa. Nós estamos vendo o pecado se naturalizar de tal forma que as pessoas já não se assustam com ele. Pelo contrário, assustam-se com aquelas pessoas que vivem diferente, muitas vezes sem as compreender e muitas vezes perseguindo-as. Meus amados, diante disso, onde está Deus? Deus está no lugar em que sempre esteve. E esse texto vai nos ensinar algo muito especial, é sobre isso que eu quero destacar. Segundo ponto: os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Notem, primeiro ponto, uma maldade que se tornou pandêmica na terra. Segundo ponto, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Eu não sei se os irmãos perceberam o contraste que existe entre os primeiros capítulos de Gênesis e esse capítulo, capítulo 6. Meus amados, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 1. No capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, há uma expressão que se repete. Que expressão é esta? E viu Deus que isto era bom. Ela se repete em que versículos? Gênesis capítulo 1, notem aí, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21 e versículo 25. Nestes versículos, esta expressão se repete: e viu Deus que isto era bom. Ao criar um homem à sua imagem e semelhança, a expressão ela cresce em intensidade. Notem Gênesis capítulo 1, versículo 31 agora. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Os olhos de Deus contemplavam a obra de suas mãos, a obra da criação, todas as coisas existentes, todo o universo com todas as suas leis em pleno funcionamento, toda a glória estampada de Deus nos fundamentos e nos rudimentos da terra, e o Senhor olhando aquelas coisas, e os olhos de Deus vendo aquelas coisas diziam: eis que isto é bom. Ao olhar para a humanidade, Deus disse: eis que isto é muito bom. Agora, leia o Gênesis 6:5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O que nos diz o texto? Mais uma vez o mesmo verbo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Notem o contraste existente entre aquilo que Deus fez e aquilo que os homens fizeram. Entre o propósito de Deus e entre o propósito dos homens. Entre as obras de Deus e as obras dos homens. Esses textos, meus amados, nos ensinam algo muito especial sobre o ser de Deus.
Ele fez todas as coisas conforme a sua vontade e o seu desígnio. Mas, ao fazer todas as coisas, não se afastou delas, nem mesmo quando o pecado se tornou realidade na história humana. Deus não se afastou daquilo que Ele criou. Deus não se afastou daquilo que Ele fez. Portanto, onde está o Senhor? O Senhor está em seu santo trono, o Senhor está no mesmo lugar em que sempre esteve. E diz-nos a palavra de Deus: os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Tudo o que acontece está perante a sua face. O Salmo número 139 afirma que não poderemos fugir da presença do Senhor, nem na maior distância, nem na maior profundidade. Tudo o que acontece está perante os teus olhos. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Não há um lugar do universo onde Deus não esteja, onde os seus olhos não estejam. E esse texto, meus queridos, mostra que Deus não somente olha, não somente contempla, não somente assiste indiferente àquilo que está acontecendo, mas Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que age. Diante da multiplicação da maldade, da corrupção, da degeneração, Deus não deixou os homens impunes nos seus pecados, sem consequências e sem limitações. Nesse capítulo há dois atos judiciais de Deus, pondo freio à maldade humana. Vejam, versículo 3. Deus limita o tempo de duração da vida do homem na terra. Meu espírito não estará para sempre no homem. Notem que o que mantém a vida do homem, o que dá ao homem a durabilidade da sua vida, é a presença do Espírito Santo de Deus. E ele diz: o meu espírito não estará para sempre no homem, portanto seus dias serão reduzidos, chegarão apenas a 120 anos. Meu espírito não contenderá para sempre com o espírito do homem. Mas o segundo ato judicial, mais abrangente, que está descrito nesse texto, é o envio do dilúvio. Deus resolve enviar as águas do dilúvio para fazer desaparecer da terra tudo aquilo que havia criado. Notem, ambos são atos de Deus, ambos são atos de julgamento de Deus, ambos demonstram Deus colocando limites àquilo que o homem quer fazer em seu distanciamento dele. Não pensemos que é assim, que é diferente nos nossos dias. Não pensemos que não é assim nos nossos tempos. É certo que, como nos dias do Noé, observamos o crescer da maldade, o crescer da iniquidade, o crescer do pecado, o crescer da corrupção, o crescer da miséria, o aumentar de todo o desígnio mal no coração humano, mas Deus continua sendo Deus. Os olhos de Deus estão vendo estas coisas, percebendo estas coisas, e Deus age com misericórdia, mas Deus age também com justiça. No versículo 6, meus queridos, há um texto que tem gerado dificuldades de interpretação. Observem: arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Como podemos entender este texto na palavra de Deus? Uma linha teológica chamada teísmo aberto, ela declara que, apesar de ser Deus onisciente, Ele não tem conhecimento absoluto do futuro. Parece incoerente, né? Deus é onisciente, mas não tem conhecimento absoluto do futuro. Porque o futuro depende das escolhas e das ações humanas, dentre as muitas possibilidades que os seres humanos têm de agir e escolher. Desta forma, Deus seria pego de surpresa pelas ações e pelas escolhas humanas, e tão somente após elas, Deus decidiria agir, podendo então encontrar lugar para o arrependimento. Notem que é uma teoria que parece ser verdadeira,
que parece ser coerente, que parece ser lógica, mas é herética. Não encontra respaldo na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, é onipotente e pode todas as coisas, e que Deus, o nosso Deus, não é pego de surpresa em nenhum momento, que acasos não existem para Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Não há respaldo bíblico para crermos no teísmo aberto, porque a Bíblia afirma claramente que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Números 23, versículo 19. Não nos enganemos, amados. Aquilo que nos angustia, angustia ao Senhor. Aquilo que nos entristece, entristece ao Senhor. A maldade que cresce imensamente e intensamente nos nossos dias é uma maldade que afronta a santidade do Deus Todo-Poderoso. E Deus, ao seu tempo, estejam certos, colocará freios à maldade humana, derramará o seu juízo sobre a maldade humana, juízo esse que pode ser temporal, ou juízo esse que pode estar reservado para o dia da eternidade, mas estejam certos, não passarão impunes diante do Deus Todo-Poderoso. Que o nosso coração não nos deve questionar onde está Deus, porque Deus está no seu santo e soberano trono, os seus olhos estão sobre a terra, Deus contempla as ações dos homens, bons e ruins, justos e injustos, daqueles que o servem e daqueles que não servem. Deus demonstra misericórdia, mas também demonstra juízo. Por fim, meus amados, o terceiro e último ponto, o desafio de andar com Deus no mundo mau. Em meio ao cenário caótico descrito pelo livro de Gênesis, capítulo 6, nestes primeiros 12 versículos, há nesse tempo uma estrela solitária que brilha intensamente no firmamento, Noé. Diz-nos o texto que ele achou graça diante de Deus, que era justo e íntegro entre os seus contemporâneos e que ele andava com Deus. Gênesis 6, versículos 8 e a 9. Meus amados, quando muitos seguiam o curso do mundo naquela época, Noé não seguia. Quando muitos tomavam a sua forma, ele não tomava. Quando muitos se aprofundavam em seus pensamentos e ações, na corrupção e na miséria do pecado, ele preferia andar com o Senhor, ser justo, íntegro e temente a Deus. E de 2 homens apenas, diz-nos o Antigo Testamento, eles andavam com Deus. Meus irmãos, mostrar-se como servo de Deus, justos, íntegros e tementes, andar com Deus, em meio a uma geração pervertida e corrupta, é tremendamente desafiador. É tremendamente desafiador. A maldade e a corrupção, quando multiplicadas, intensificadas, institucionalizadas, exercem uma pressão muitas vezes até normativa sobre nós. Infelizmente existem leis hoje que afrontam os valores que nós abraçamos, que afrontam os valores que nós assumimos, que afrontam a nossa fé. Viver numa sociedade assim, onde a maldade e a corrupção se multiplica, intensifica, se normatiza, se estabelece como lei, é desafiador. Especialmente porque as pessoas nos veem como seres anômalos, atrasados, retrógrados, pessoas que vivem fora da realidade, pessoas que vivem inebriadas com a religião e não conseguem enxergar as realidades desse mundo. E estas vozes de oposição, meus queridos, têm crescido cada vez mais. E tem elas, sim, um sentido tal de intolerância que querem calar as nossas vozes, como se aqueles que pensam desta maneira tivessem o monopólio da verdade e só a verdade deles devesse ser
ouvida. Há muitos cristãos que estão sendo perseguidos hoje, única e exclusivamente porque leem a Bíblia, única e exclusivamente porque oram ao seu Deus, única e exclusivamente porque pensam diferente da sociedade em que estão, única e exclusivamente porque oram para aqueles que estão no caminho do erro, porque pregam a palavra àqueles que estão no caminho da perdição. Muitos, inclusive no Brasil, têm sido agredidos quando com a Bíblia em mãos tentam falar da palavra de Deus. Os que mais pregam tolerância são aqueles que menos se mostram tolerantes com aqueles que têm uma fé diferente daquela que é a sua. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, capítulo 24 de Mateus, faz uma comparação entre os dias de Noé e os nossos dias. Vejam o capítulo 24, versículos 37 a 39, Mateus 24, 37 a 39. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Notem que há uma comparação entre os dias anteriores ao dilúvio e os dias anteriores à vinda de Jesus Cristo. E eu aponto aqui, meus queridos, para 4 semelhanças deste texto. A primeira é o estilo de vida dos descrentes, totalmente imerso nas coisas deste mundo, totalmente voltado para os valores deste mundo, para aquilo que era material, para aquilo que lhes dava prazer. Depois do anúncio do dilúvio, houve 120 anos em que Noé construiu a sua arca, e a construção daquela arca indicava juízo de Deus, e todas as pessoas que o viam, riam dele, zombavam dele, não acreditavam no que ele literalmente pregava ao construir aquela arca. A palavra de Deus vem sendo pregada, meus amados, ela vem sendo anunciada, o juízo de Deus vem sendo proclamado. Note que os animais perceberam que o juízo de Deus viria e buscaram refúgio naquela arca, mas a humanidade nos dias de Noé ignorou. A humanidade tem ignorado os apelos para que as pessoas se aproximem de Cristo, para que o recebam como seu Salvador, como seu Senhor, para que entrem por esta porta que ainda está aberta, no qual há salvação do juízo eterno de Deus. Uma segunda semelhança é a insensibilidade ao chamamento para o arrependimento e mudança de vida. As pessoas continuaram casando, se dando em casamento, e não está errado casar-se e dar-se casamento. O que esse texto quer dizer com estas palavras é que as pessoas continuaram vivendo o seu estilo de vida despreocupadamente, como se nada estivesse por acontecer, embora Noé anunciasse um acontecimento que viria com certeza. Deus derramaria as águas do dilúvio, Deus derramaria o seu juízo sobre a terra, mas as pessoas continuaram insensíveis. E eu pergunto a você, querido ouvinte, você tem ouvido a mensagem de Deus? Você tem sido sensível a ela? E quanto a nós, queridos irmãos, que somos nascidos de novo, regenerados, convertidos, estamos na casa de Deus, como tem sido o nosso estilo de vida? Nós temos vivido sob a perspectiva de que o Senhor Jesus voltará e que a sua volta trará juízo sobre a face da terra, ou temos vivido despreocupadamente, mais amando as coisas e os valores deste mundo do que as coisas e os valores de Deus? Temos nós vivido consagrados mais às coisas desta terra ou às coisas da eternidade? E quanto a nós, meus queridos, que conhecemos o Evangelho, onde estão as nossas prioridades? Vivemos certos de que servimos a Jesus, e este Jesus Cristo voltará
cessando a oportunidade da graça? Temos vivido preocupados e trabalhando para o Senhor, ou estamos vivendo relaxadamente como se o Senhor não voltasse, se o Senhor não viesse e não devêssemos fazer a sua obra? Meus amados, quando a Bíblia nos diz que assim como foi nos dias de Noé, ela nos convida a pensar como é que estamos vivendo os nossos dias, se não para a matéria, se não para os prazeres, se não para nós mesmos, se estamos vivendo para Deus. A terceira semelhança, meus queridos, é o derramamento do juízo de Deus de uma forma repentina. Apesar de Deus anunciar, lá no Antigo Testamento, a cada martelada naquela arca que o juízo viria, e apesar de Deus anunciar, através de cada pregação, que o juízo de Deus está próximo, nós não sabemos exatamente quando ele se dará, mas se dará de forma inesperada, se dará de forma repentina. Você já pensou, meu irmão, minha irmã querida ouvinte, que ele pode se dar no final dessa noite? Que a volta de Cristo pode nos surpreender antes de terminarmos este culto? A Bíblia diz que ele virá como ladrão, e nós certamente não sabemos a hora que o ladrão nos assaltará, porque se soubéssemos, fecharíamos a casa, fortaleceríamos as trancas. Jesus virá de forma repentina, de forma abrupta, e virá para estabelecer o seu juízo final, concedendo salvação àqueles que com ele andaram, nele se refugiaram e o serviram, mas condenação eterna àqueles que insistiram em rejeitar a pregação do juízo vindouro. E a quarta semelhança, meus amados, é que houve um povo que respondeu em fidelidade e integridade. Houve um povo em meio a esse mundo que se degenerava e se destruía, que acumulava juízo para si, que foi ousado o suficiente para andar com Deus. E este é o meu desafio, e este é o seu desafio: ser um povo que anda com Deus. Ser um povo que anda com o Senhor. Andar com Deus, meus amados, não é fácil. Ele exige certamente renúncia. Ele exige que nós tomemos nossa cruz, que nós neguemos-nos a nós mesmos, que nós, custe o que custar, sigamos ao Senhor Jesus. Mas ainda assim, este fardo é leve, este jugo é suave, porque Jesus está ao nosso lado, Jesus o carrega conosco e carregará até que nós coloquemos os nossos pés nos portais eternos. Mas eu pergunto, temos andado com o Senhor? E de que forma temos andado com o Senhor? Abraão, já no final da sua vida, Deus disse: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. É interessante, sempre friso isso. Ele não disse a Abraão: Abraão, seja perfeito para então andar na minha presença. Mas ele disse: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Por quê? Porque à medida que eu e vocês andamos com Deus, isto vai nos transformando, isto vai nos aperfeiçoando, isto vai nos santificando, isto vai nos preparando para que estejamos com Ele na glória eterna. Então a glória eterna será uma continuação da glória que nós já temos aqui por andar com o Senhor. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você, caro ouvinte, tem andado com Deus? Talvez ao olhar para o nosso mundo atualmente tenhamos a mesma percepção do mundo nos dias de Noé. A maldade humana se multiplicando, se intensificando, contaminando a tudo, se institucionalizando sobre a terra. E diante disso, às vezes pensamos: olha, a maldade do homem parece não ter limites. O homem em seus excessos parece não ter freios. Contudo, esse texto quer que eu e vocês nos sentamos confortados, consolados e descansados em Deus diante da seguinte realidade: Deus é soberano, Deus está no seu santo trono, Deus tem toda a autoridade no céu e na terra, Deus
tem os seus olhos voltados para todas as coisas que acontecem sobre a face da terra. E Deus é o Deus que demonstra misericórdia àqueles que o buscam, o invocam e andam com Ele em integridade e fidelidade de coração. Mas Deus também é o Deus do juízo para com aqueles que se rebelam, que são arrogantes, que são soberbos, que se colocam no lugar de Deus. Aqui na história humana, Deus, meus queridos, é o Deus que reina, que governa, que sustenta, que abraça com misericórdia, que atrai com amor, mas que também faz pesar o seu juízo, seja o juízo temporal ou seja um juízo eterno. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas diante disso tudo, o nosso desafio é andar com Deus. Andar com Deus. Eu quero que você, nessa semana, reflita sobre andar com Deus, sobre as implicações de andar com Deus, sobre a abrangência do andar com Deus, sobre o nível de intimidade que está presente neste andar com Deus, sobre o nível de transformação que se exige deste andar com Deus, sobre o nível de santificação que este andar com Deus demanda. Nessa semana, eu e vocês busquemos, de fato, andar com o Senhor. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.